a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em alguns segundos pra gente falar também do Vinícius Júnior, né? Que foi de rubro-negro, né? Foi de vermelho e preto. É cada vestimento, viu? Da FIFA. Só Vinícius Júnior, Daniel Alves e Neymar que vai com aquelas elegâncias, né? Ó, a gente diferente, tá, pelo amor de Deus. Voltando. Eu me visto mal, mas Posso voltar pra rádio? Pode, eu me visto mal, mas volta do capital. Voltando aí pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra falar da situação do Vinícius Júnior. Né? Então, deixa eu falar o vestimento dos brasileiros quando vai. É cada vestimentozinho. O que você quer falar? Você agora quer ser estilista? Moda, lógico. Então vai, pode falar. O Cardano. que você quer falar? Vai. Você viu os vestimentos? Eu vi. Você via quando o Daniel Alves ia e o Neymar também ia? Você não gosta? É um show de horror. É Halloween. Ah, entendi, é Halloween. Você não gostou do visual do Vinícius Júnior? Não é por cada roupa, não. Mano, cada elegância, né? Cada estilo, né? Agora, o Vinícius Júnior é aquilo que eu falo. Ele foi muito injustiçado quando ele não foi colocado nem entre os 10. Ele não foi colocado nem entre os 10. Aí já é o da FIFA. Do mundo da FIFA. Você vê que é outro, né? Do prêmio de melhor do mundo da FIFA. Nem entre os 10 ele entrou. Aí ganhou aí o prêmio Sócrates, com relação aí aos projetos sociais que ele faz no Brasil. Ele tem projetos sociais lá em São Gonçalo, que é a cidade dele no estado do Rio de Janeiro. Ele tem também essa luta contra o racismo e ele fala sobre isso, né, Mauro César Pereira? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, você não estava? Que ele fala sobre essa luta contra o racismo. O Vamp elogiou o Drogba por ter falado na cerimônia. Pô, legal ele ter falado. Eu falei, tá bom, é legal, mas tem que falar durante o ano inteiro. Porque o Vinícius Júnior, quando ele fala, foi um dos desabafos dele. Ele fala, eu espero que todos os jogadores se juntem a mim nessa luta, porque muitas vezes ele fica sozinho, a imprensa espanhola faz covardia com ele, a Liga Espanhola faz covardia com ele, clubes como Valência fazem covardia com ele, expondo o Vinícius Júnior, e aí até o Valência reclamou, Mauro, de estar na foto onde se falou sobre racismo. O que o Valência quer? Se os torcedores ignorantes deles, em grande parte, não na totalidade, como eles gostam de falar, gritaram gritos racistas contra o Vinícius Júnior. Se o Valência, em vez de questionar seus torcedores, questiona o Vinícius Júnior, vai continuar sendo piada e vai continuar sendo imagem de racismo para o mundo inteiro, né, Mauro? Isso é evidente, né? Eu acho que... Bem, o Valência, todo esse episódio, desde aquele jogo da temporada passada, que houve toda aquela confusão, é uma sequência interminável de pataquadas do Valência, né? Posicionamento equivocado, a vítima tentando ser colocada como se fosse culpada e assim, uma postura tolerante com racistas, né, que estavam no estádio, manifestaram o quão racistas são e o clube não fez rigorosamente nada. O Sevilha agora teve o mesmo, não na mesma escala, mas houve o mesmo problema, né? E rapidamente identificou lá o elemento lá que ficou fazendo gestos e já disse que o cara está banido e tal. Que é o que o clube pode fazer. O clube não tem poder de polícia. Não adianta cobrar também que o clube vai prender o cara, botar em cana. Isso aí é a justiça que tem que fazer. A polícia vai prender, o juiz vai dizer, dentro da lei do país, o que vai ser feito ou não. Mas o clube pode tomar alguma medida, né? Eu sempre acho que o clube não deve ser responsabilizado a priori pelas atitudes de indivíduos, porque você não tem como controlar um indivíduo. Você tem um estádio com 40, 50 mil pessoas, né? Você é o presidente do clube. Como é que você vai saber que um babaca que comprou ingresso vai ter esse tipo de comportamento ou um outro? Você não tem culpa nenhuma, até que você seja vinculado a isso ou você não faça nada. Aí você pode ser acusado de conivência ou de compactuar, se você de alguma maneira apoiar, incentivar, fizer vistas grossas e tal. E o Valência, de certa forma, fez isso, né? Então ele se associou aos racistas, porque ele não teve as atitudes que deveriam ter, de repúdio instantâneo e imediato. E o que me parece, sendo muito claro, é que em algumas sociedades o racismo ainda é tolerado. Então, como aqui no Brasil isso mudou muito, ainda bem, e o Vinícius é brasileiro, então ele evidentemente ele se sente mais, digamos, indignado e ciente do seu direito de repudiar e combater o racista, cria-se uma situação em que, para algumas pessoas, isso aqui não é nada, ou sempre foi assim, não foi com esse intuito. Uma pinóia, né, meu amigo? Foi com esse intuito, cacete, meu irmão. Pô, você faz o quê? O cara faz o gesto de macaco pra quê? Você quer dizer que o cara não é gente, que ele é um animal, que ele é inferior por conta da cor da pele. Isso é racismo. Pronto, acabou. Ponto final. Não existe outro argumento, não existe outra explicação, não existe justificativa, não tem perdão. Não tem perdão. Agora, eu acho que a FIFA, ao invés de fazer campanha, ela deveria cobrar
dos seus filiados, né, dos países filiados, que cobrem dos governantes de seus países mais rigor. Olha, nós, esportistas da Federação Búlgara de Futebol, achamos que a nossa sociedade tem que combater o racismo. Por que eles não fazem isso? Cobrar das entidades como o CBF, a AFA, a Federação da Turquia, da Bulgária, da Inglaterra, da Itália, do Turcomenistão, que todas tivessem que, de fato, lógico, eles não têm poder, não são governantes, mas entidades futebolísticas, especialmente nos países onde o futebol é importante, tem muita força, elas têm poder para pressionar os políticos. Para os países que não têm leis, né, que muitos não têm, né, leis severas contra o racismo. A FIFA poderia fazer isso. Aí o que ela faz? Ela não se mete nisso. Ou seja, ela não cobra isso, mas ela ameaça expulsar as federações que eventualmente tiverem ações na justiça comum. As decisões do tribunal da FIFA, digamos assim, elas são soberanas. Se alguém entrar na justiça comum, ela ameaça expulsar, desfiliar. Ou seja, não desafia o meu poder. O que eu decido está decidido. Ah, mas eu vou entrar na justiça comum aqui no meu país. Entra para tu ver o que acontece. Eu te expulso da FIFA. Você está fora. Eu te coloco para fora. Aí ela é rigorosa. Mas para esse tipo de coisa, ela só faz campanha bonitinha, aí bandeirinha, frasezinha, petzinho na manga. Isso não adianta nada, meu irmão. Isso aí não adianta, porque isso é mais ou menos o seguinte, é como você chegar para um grupo de hooligans e falar assim, ó, não briguem, abaixo a violência. Não adianta, os caras vão lá para brigar, você fala, não briguem. Você tem que, de alguma maneira, combater aquilo, né? Então, assim, eu penso da seguinte maneira, essas manifestações, essas campanhas, geralmente são mais ou menos o seguinte, olha, não digam que eu não fiz nada, eu fiz uma campanha. É nota oficial. Mano. Exato, mas não adianta nada. Não, mas eu fiz. A minha parte. A FIFA poderia fazer isso. Sim, por exemplo, eu citei a Bulgária porque há alguns anos houve um jogo Bulgária e Inglaterra. Esse jogo lá em Sófia. E vários jogadores da seleção inglesa foram alvo de manifestações racistas de um grupo que depois se identificou, foram identificados, que nem era bem de torcedores, era um grupo de extrema-direita, na verdade. Uns caras bem radicais, neonazistas, e que estavam lá no estádio e que se aproveitaram, como os jogadores búlgaros são todos brancos, a população é branca, né? A não ser que tenha um naturalizado, um filho de africano que nasceu lá e tal, e eles sabem que tem muitos jogadores pretos na seleção da Inglaterra, jogadores importantes, Sterling, por exemplo, esses caras foram super atacados lá. Isso teve uma grande repercussão, especialmente na imprensa da Inglaterra. O que aconteceu com a Federação da Bulgária? Nada. O que a Federação da Bulgária fez no sentido de chegar para os governantes e falar, olha, nós não podemos permitir isso, só vergonha para o nosso país, o futebol não é para isso. Por que vocês não aprovam leis que... Não tem um deputado que possa propor uma lei severa contra o racista? Não aconteceu nada, gente, isso caiu depois do esquecimento. Teve repercussão no momento. Isso é um episódio, e porque foi a Inglaterra. E aí tem uma repercussão grande. Fosse um país não tão relevante, de uma seleção menos importante, talvez fosse notinha de canto de página, como a gente falava antigamente. Tem jogos aí da Albânia com... Exato. Aí tem outra questão política que também tem um viés racista, né? Que são os sérvios com os albaneses, porque, enfim... O drone, né, mano? Bandeira... Esse assunto na Espanha... Agora, por exemplo, só rapidamente, a torcida do Celtic, ela tem várias manifestações políticas, né? E são bem atuantes. E o Celtic vira e mexe paga multa para a UEFA, porque a UEFA proíbe. E eles andam para as multas, vão lá e fazem as manifestações deles. Ou seja, eles querem que o torcedor seja um alienado que não pode ter posicionamento político. O torcedor tem sim o direito de chegar no estádio e de forma civilizada manifestar o que ele pensa sobre futebol, sobre a vida em sociedade, sobre a política. Ele pode ser contra uma guerra, a favor de um sei lá o quê. Ele tem o direito. Aí eles querem que o torcedor seja uma plateia de babacas teleguiados que não tem opinião para nada. Eu não estou nem discutindo que opinião cada um tem, tá? É o direito à opinião. O futebol, a UEFA, a FIFA, todas essas entidades, elas querem isso. Agora, o que elas fazem de efetivo? Usam o seu poder para tentar cobrar das entidades a elas subordinadas ações de verdade? O Vinícius está sozinho, cara. Ele mais um ou outro. Foi isso que eu falei. Esse garoto... Ele tá sozinho. Esse garoto, ele é... Assim, ele é muito valente, porque ele tá para ele sozinho. E os próprios colegas dele não apoiam, Vanderlei. Quando acontece uma treta no campo ali, você não vê o time do Real Madrid fechar em cima dele. Era para fechar os 11 mais os reservas. E tem uma legião... Se tiver que sair na mão com todo mundo, sério. Cara, não vai ter esse negócio não, meu irmão. Vamos sair do campo. Nós somos o Real Madrid. Que negócio é esse? E ali tem o seguinte, Mauro, tá falando... Negros franceses... alemães. Sim. Isso que eu gostei. O Ancelotti, naquele momento em que
perguntaram sobre o jogo, e ele falou, não quero falar do jogo. Não quero falar do jogo, quero falar sobre o que aconteceu. Sim. Esse é o assunto. E ele demorou a se manifestar, hein? Professor, já tínhamos visto outros episódios. E pararam também. É o que eu falo. Fizeram uma vez, que foi Neymar, Mbappé, Ancelotti, todo mundo. Depois o Valência começou até a processar o Vinícius Júnior. A imprensa de Valência atacando o Vinícius Júnior. E ninguém falou mais nada. Que foi o que eu te falei. Não adianta o Drogba também só falar no prêmio. Mas foi bom, pô, ali. Eu sei, mas tem que ser durante o ano inteiro. Porque no prêmio é óbvio que vai ter alguma coisa. Então, você pega o Real Madrid. Você tem negros da França, Alemanha, Inglaterra. O Alaba é de Brasil, Suíça. É suíço, né? Alaba não, Alaba. Austríaco, perdão. Olha quantos negros de vários países diferentes. O Rüdiger é alemão. Então, alemão é Mendy, Camavinga. Muita gente acha que não tem lei contra o racismo lá na Espanha. Tem. É que ela nunca foi usada. É que quem deu uma cutucada geral foi o Vinícius, fez esse escândalo todo, justamente, acho que é muito bom, e tem que fazer em tudo quanto é jogo. Aconteceu, apareceu, faz, dá escândalo, da mídia. Eles não gostam porque o cara reage. Tá certo? Tanto que os outros jogadores da mesma cor dele, como o Vampeta citou aqui vários, eles não são alvo desses caras. Só o Vinícius. Porque a confusão começou com ele e ele reage. Aliás, ele demorou a reagir, hein? Ele engoliu o seco um bom tempo. Ficou apanhando em silêncio. Começou justificando que era por causa das dancinhas. Assim, ele era atacado e ele engoliu esse sapo durante um bom tempo. Até a gente comentava, como é que ele tem paciência pra isso? Mas por que era ele? Por causa das dancinhas. Aí teve isso também. Aí teve um momento lá que ele reagiu, né? Até teve um programa ridículo de televisão que eles têm lá, que criticaram ele duramente por conta disso. É um programa patético que eles têm lá. Patético, uma coisa vergonhosa. Como é que alguma emissora de televisão coloca aquilo no ar? Mas enfim, isso é outro problema. Mas ele começou. Aí quando teve o ápice foi a história do Valência, que ali a coisa foi quase para as vias de fato. Que ali ele realmente perdeu o controle. E ainda foi expulso. Ainda foi expulso, não é para menos. É que eu falo, eu acho impressionante os colegas. Os caras não fecham em cima dele. Cara, é pra fechar os titulares, reserva, comissão. Fechar, que eu digo, é fechar em cima dos caras. Tiver que sair na porrada, que saiu na porrada. Mas, sabe, cara, você tem que reagir. Porque isso tá acontecendo toda hora. Tem jogador do Real Madrid que tá confusão rolando perto ali da torcida, com o racista fazendo. E o cara tá lá do outro lado do campo olhando. Nem perto chega. Pode reparar. Tem jogador que nem chega perto. O Real Madrid, não é comigo, não é contigo, é teu colega de time, meu irmão. O Real Madrid é o time certo, é o maior clube do mundo. Você tem jogadores de vários países que foram colonizados também por brancos, né? Franceses ali, ingleses. Você tem os jogadores brancos, como o Luka Modric, que vem também de um sofrimento de guerra. Sim. Você tem o Toni Kroos, que é alemão, sabe o que aconteceu em tempos passados, guerra, tudo. Sim. Você tem o Portugal goleiro também, que vem da, Sérvio, né? O Courtois é belga. Mas sabe a história, deve saber de Leopoldo, de tudo. A gente aqui sabe que eles não estudaram lá. Todos conhecem. É o time certo para poder... tem a força. Para ter a força. Porque se fosse o último colocado, seja qual, eu estou falando do último colocado, que normalmente é o mais frágil, né? Mas o Real Madrid, se tivesse uma mobilização, manifestação forte, teria um peso espetacular. Aquele negócio, nós somos o Real Madrid. Sim. Tá certo? Nós somos o Real Madrid. O Real Madrid sai de campo por um motivo desse aí, repercussão de um mês no mundo todo. Até porque o Real Madrid, ele colhe os frutos esportivos, né, do talento de vários jogadores pretos, como é o caso do Vinícius, como é o caso do Rodrigo, como é o caso do Rüdiger, como é o caso do Bellingham agora, que é inglês. Camavinga, o caso do Camavinga, do Tchouaméni, de vários... Militão e vários outros que já passaram pelo clube. Então, quando você pega o time ali, o Real Madrid, digamos, se nós estivéssemos ainda naquele momento em que só jogava, porque não havia, primeiro, não havia comunidade europeia, né? Não havia esse livre trânsito, e só jogava praticamente espanhóis no time do Real Madrid, um estrangeiro ou dois. Na Itália era um estrangeiro, depois dois. Fosse ainda essa época, o Real Madrid não seria o que ele é. Porque ele é tão poderoso, porque além de ter tido grandes jogadores espanhóis, ele sempre, possível, ele teve grandes jogadores de várias nacionalidades. Hoje ele tem... E hoje ele só podia 2, 3 e hoje ele é o que eu falo, esses times são seleções transnacionais. E dentro do Real Madrid, Maldo, você tem, olha só, Toni Kroos, alemãozão, e Rüdiger também, que é alemão. Um preto e branco, que exemplo bom para dar. Sim. Exato. Jogam juntos na seleção do país deles, né? E jogam no mesmo clube. O que você falou é importante, que o alemão, eles lembram muito toda a história da Segunda Guerra Mundial do nazismo, justamente para que isso não se repita, né? Isso é passado o tempo todo
e colocado para a sociedade, para que, mesmo assim, existem alguns malucos lá, né? Mas sempre tem. Mas a coisa é colocada de uma maneira assim, muito clara. É uma sociedade que ela é muito avançada, ela é muito preocupada em não esquecer esse passado para que isso não se repita. Aprender com o passado. Então, assim, as várias gerações que vieram depois da Segunda Guerra, você aprende na escola, aprende em casa, você aprende na rua, né, nos memoriais, nos símbolos, em tudo que lembra, né? E eles têm essa preocupação. Você acha que o Portugal não aprendeu o que o belga, não estudou, fez? não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu Não sabe o que fizeram os belgas também. Em outras Rei Leopoldo. Que para a gente é um pouco difícil entender, é muito difícil entender. 4 gerações depois de um episódio como esse, as coisas não se ajeitaram, ou muitas das coisas não se ajeitaram nessa linha. É muito difícil isso. Recentemente nós tivemos aqui em São Paulo, quando a torcida do Palmeiras, por exemplo, recuou no tempo da guerra, que houve um problema com o São Paulo e tal. Eu até ironizei, falei, gente, nós estamos no Brasil, 4 gerações depois vocês estão trazendo para a mesa essa dificuldade, esse problema que houve e que também é super polêmico, porque alguns dizem que não houve nada, outros dizem que houve, mas não importa isso. Vai emprestar o estádio para jogar? Na disputa do estádio e tal. 4 gerações. Não aconteceu anteontem. Mais de 70 anos. Os caras trazem algumas coisas que ficam alimentando e ao invés de superar isso, consertar e corrigir. E aí, só para fechar esse assunto, né, que infelizmente ainda existe no futebol, pra gente falar aí do Flamengo, sobre o gramado do Mané Garrincha, do Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo, podendo se aproximar muito do líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo não vence em casa, no tapetinho, há 2 meses, hein? Há 2 meses que o Botafogo não vence no estádio Newton Santos. Agora, antes da gente falar aí do Brasileirão, o Valência teve a cara de pau de fazer essa postagem que a gente vai mostrar aí na tela. O Valência, lendo aqui também pra galera da rádio, o Valência lamenta o uso na premiação de gala da bola de ouro, da nossa imagem e a sua associação a comportamentos isolados que o clube perseguiu de maneira urgente e incisiva, aplicando o castigo mais severo aos condenados. Reiteramos nossa conduta mais absoluta contra o racismo e também pedimos o máximo respeito à nossa torcida e ao nosso clube. É o desespero do Valência de ver que está sendo conhecido como merece por tudo o que aconteceu, por um clube racista com uma torcida racista. Essa é a verdade. Se o clube defendeu muitas vezes o torcedor, criticou o Vinícius Júnior, ele ganhou essa imagem no mundo. Ganhou. E tá aí mostrando uma certa indignação com isso.